Graça e paz a todos. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solte um beijo para Ele. Vamos dar um lindo aplauso a Jesus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o teu nome. Amém? Pode sentar, queridos. Que prazer estar com os irmãos mais uma noite. Essas 3 noites têm sido noites de despertamento do Senhor para nossas vidas, onde o Espírito Santo está nos ensinando a cada noite, onde nós falamos sobre os sinais do reino de Deus e as promessas que Deus tem para a nossa nação, nesse tempo profético, nessa estação onde Deus estabelece alguns tempos proféticos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade como filhos de Deus na cidade que habitamos. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Fica fácil de achar, que é no comecinho, todo mundo acha rápido. Nós vamos ler o versículo 5 e nós vamos ver o versículo 15. O versículo 5 diz assim: não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Amém? Essa mensagem que eu vou ministrar para vocês essa noite é uma mensagem que nós temos ministrado em algumas cidades para pastores e dentro desse mesmo contexto ministrado em várias áreas da nossa vida. E a grande verdade que eu quero que o Espírito Santo desperte no nosso coração hoje é que nós venhamos entender que a nossa cidade pode ser um jardim ou um deserto. Vai depender de nós. Diga para o seu irmão assim: vai depender de você. Amém? A primeira manifestação do reino de Deus na terra foi o Éden. O Éden é a primeira manifestação do governo de Deus sobre a terra. Ali Deus planta o homem, e quando Deus coloca o homem naquele lugar, Deus nos ensina muito. Em nosso ensinamento sobre intercessão, eu tenho uma ministração que se chama A Gênese da Oração, onde eu explico algumas perguntas que às vezes a gente tem vontade de fazer, mas tem medo de fazer. Por temor a Deus, por respeito, a gente às vezes não chega a fazer, mas uma delas é em relação à oração. Uma delas é: se Deus sabe de tudo, se Deus é onisciente, por que eu preciso orar? Se antes mesmo do pensamento vir na minha mente, por que Ele já sabe, por que eu preciso orar? É uma pergunta que às vezes você nunca teve coragem de fazer, mas já pensou. Uma outra pergunta é: se Deus é todo poderoso, por que Ele não faz então logo todas as coisas acontecerem? E glória a Deus, aleluia. Essas perguntas surgem na mente de quem ora, quando nós somos confrontados com os ataques do inimigo. E uma das realidades espirituais que nós temos enfrentado é que Deus não muda o estado de lugar nenhum sem oração. E tudo começa lá no Éden. Por quê? Porque depois que Deus cria o homem, não existe mais nenhuma ação divina depois da criação do homem aonde Deus passa sozinho. Você não vai encontrar, você vai passar a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma ação divina sem a participação do homem. Por um motivo muito simples: Deus respeita as leis que Ele mesmo cria. Deus se coloca dentro delas, porque se Ele não fizesse isso, Ele contraria o seu caráter de Deus, e a sua justiça então perderia o sentido. E quando nós vamos estudar a palavra, nós descobrimos no Salmo 115, versículo 10, que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, Ele deu para nós. Amém? Nós somos herdeiros legítimos da terra.
E para Satanás entrar nessa terra e poder operar nessa terra, ele precisava que nós, os senhores da terra, dessem a ele essa autoridade. E Adão deu por meio do pecado. Mas antes mesmo de Adão pecar, Adão já tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que eles se encontravam todos os dias na viração do dia. Era um momento de oração, era um momento onde eles se falavam, era um momento onde eles tinham um relacionamento. E quando Deus estabelece o jardim do Éden, Deus estabelece com um propósito. O propósito de Deus é trabalhar junto com o homem. Eu quero que você repita nessa noite: Deus deseja trabalhar junto comigo. Amém? Ele não quer fazer nada só. E o primeiro versículo que nós lemos diz que não havia brotado ainda nenhuma erva do campo, que não havia surgido ainda nenhuma plantação no jardim do Éden, por dois motivos, né? Por um motivo, perdão. E não havia chovido ainda, a terra não havia experimentado a chuva, por um motivo. Qual motivo? Não havia nenhum homem. Não havia o quê? Nenhum homem para cultivar a terra. Então Deus não fez brotar nada. Deus deixou a terra naquele momento sem produção. E aí nós aprendemos um princípio aqui. A terra passa a produzir a partir do momento que Deus encontra alguém disposto a trabalhar na terra. No versículo seguinte que nós lemos diz que Deus tomou o homem, colocou na terra e colocou ele no jardim do Éden com dois propósitos. O primeiro propósito era lavrar, e o segundo propósito era guardar. Erroneamente nós às vezes pensamos que o homem começou a trabalhar só depois do pecado, mas esse texto deixa bem claro que antes mesmo do pecado o homem já tinha a responsabilidade de trabalhar. E eu quero trazer nessa noite para o sentido espiritual, eu quero que você tome essas duas palavras, lavrar e guardar, como responsabilidades espirituais que Deus nos deu no lugar onde nós moramos. Mas pastor, quer dizer que eu vou fazer o quê? Que eu vou para o campo, pegar uma enxada, um arado e lavrar a terra? O lavrar hoje já não tem mais aquele sentido literal que tinha para Adão. Mas nós entendemos, nós que oramos, entendemos que todas as vezes que Deus libera uma palavra profética, antes dela se cumprir, a terra precisa se mobilizar. Por que muitas pessoas não usufruem quando Deus usa um profeta, ou quando Deus, através do próprio Espírito Santo, fala com ela: vou fazer algo em sua vida? E às vezes as pessoas se acomodam, cruzam os braços e esperam que aquilo aconteça só porque Deus falou, e não é assim que acontece. Toda profecia, toda palavra profética, para que ela se manifeste, existe um ajuste entre a vontade de Deus e o estado do homem. Se eu não estiver na posição correta, Deus não vai fazer, mesmo sendo a vontade de Deus. Hebreus 11:3 diz que muitos morreram vendo a promessa de longe, porque não se ajustaram. Um dos exemplos bíblicos disso que nós estamos falando é o profeta Elias. Ele libera uma palavra sobre a cidade, ele diz para o rei Acabe: olha, você vai, prepara os teus cavalos, os teus carros, porque vai chover. Mas não havia nenhuma nuvem no céu. A Bíblia diz que quando ele libera essa palavra, então ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar. E a Bíblia diz que ele ora 7 vezes. Quantas vezes? 7. Às vezes a gente ora 1, 2, na terceira a gente já cansa. Ele liberou uma palavra e ele foi gerar, trazer a existência. O que ele foi fazer? Ele foi lavrar a terra. Ele foi preparar. Ele foi preparar a terra por meio da oração, para que quando a chuva viesse, a parte de preparar a terra é minha, amém? A parte de mandar a chuva é de Deus. Todas as vezes que você encontra essas duas ligações na Bíblia, você vai ver que nós preparamos a terra hoje, lavramos a terra. Como, pastor, nós lavramos a terra hoje? Quando nós começamos a orar pelo lugar onde nós estamos. Nós olhamos para a terra e ela hoje está contaminada. Existe uma matéria no nosso ensinamento de intercessão que chama remissão da terra, onde nós explicamos que a terra, depois do pecado, ela foi contaminada. Onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 3, versículo 17. Deus diz para Adão: por sua causa a terra foi marcada com maldição.
E é onde entra esse princípio espiritual que eu quero que você atente nessa noite. Quando nós pecamos, o nosso pecado não atinge somente a nossa vida. O nosso pecado afeta os lugares onde estamos. Quando nós cometemos um pecado, o nosso pecado afeta a nossa vida e aquilo que está ao nosso redor. Existe na Bíblia uma diversidade de pecados, mas existem alguns pecados na Bíblia que eles têm uma conotação de destruição diferente. Deus não faz distinção de pecado para pecado. Por favor, pastor, sente aqui. Deus não faz distinção de pecadinho, pecadão. Mas tem alguns pecados na Bíblia que, quando você vai analisar esses pecados, você vai descobrir pela Bíblia que esses pecados, eles, além de nos prejudicarem, eles mancham a terra onde a gente vive. E essa contaminação do pecado sobre a terra, ela pode chegar num estado tão alto que a terra pode vomitar os seus moradores. Eu não sei vocês, mas quando eu leio o Antigo Testamento, no começo, quando eu era mais novo na fé, eu tinha muitos questionamentos sobre o amor de Deus. Quando eu lia, por exemplo, que o comando que Deus dava a Josué, e Deus disse para Josué: Josué, quando você entrar na terra prometida, você vai matar a todos, das crianças de peito às pessoas mais velhas. E quando eu chegava nessa parte, como novo convertido, eu me questionava e dizia assim: e aonde está o amor de Deus? Não é mais fácil mandar todo mundo embora do que matar? Por que tem que matar? E à medida que nós vamos estudando a palavra, a Bíblia explica a Bíblia. Nós vamos descobrindo que Deus não dá uma ordem sem ter um motivo correto. E a grande verdade é que aquelas nações que iam ser conquistadas pelo povo de Israel, elas eram adoradoras de alguns ídolos. Que aqueles ídolos, eles não tinham somente uma ação espiritual, eles tinham uma ação física sobre aquelas terras. Então, quais eram os ídolos que eles adoravam naquele lugar? Eles adoravam a Baal, eles adoravam a Acera, eles adoravam a Moloque, e eles adoravam aos Nefilins, que eram gigantes que eles tinham como deuses. Então essa adoração, ela era extrema, e naquela nação se cometia os pecados que nós chamamos de pecados que contaminam diretamente a terra. Quais são esses pecados? Quando você vai analisar a Bíblia, você descobre que o primeiro deles se chama idolatria. A idolatria é um pecado distinto dos outros. Por quê? Porque quando você mente, você está enganando alguém, prejudicando alguém. Quando você faz qualquer outro tipo de pecado, você está afetando diretamente uma pessoa. Mas quando você adora um outro ídolo, você está tirando Deus da posição que é dele e dando essa glória para outra pessoa. Esse pecado é um pecado diretamente contra Deus. E o que é idolatria? É muito fácil de definir idolatria. Tudo aquilo que vem antes de Deus na minha vida é idolatria. Pode ser o casamento, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o carro, pode ser a empresa, pode ser tudo. Não necessariamente precisa ser uma estátua ou uma imagem. Tudo que está antes de Deus na sua vida é um ídolo que precisa ser removido. Então a idolatria era um dos pecados que eles cometiam. O segundo pecado, que contamina diretamente a terra, e eles também cometiam lá, é o derramamento de sangue inocente. Todas as pessoas que já estudaram batalha espiritual, todas as pessoas que já estudaram sobre guerra espiritual, sabem que o sangue é uma moeda de ouro do mundo espiritual. Você não foi comprado por ouro nem prata, você foi comprado por sangue, e não qualquer sangue. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Os satanistas valorizam muito o sangue de 3 classes de pessoas: o sangue de bebês, o sangue de virgens e o sangue de sacerdotes. Todos os filmes que você assistir onde houver sacrifício humano, vai haver uma dessas 3 classes sendo sacrificada: ou crianças, ou virgens, ou sacerdotes. Porque o sangue é uma moeda no mundo espiritual. E os povos daquela terra, aquelas terras que Josué iria conquistar,
praticavam um derramamento de sangue inocente. E o terceiro pecado, que contamina diretamente a terra, a promiscuidade sexual. Quando o homem sai do modelo original criado por Deus e estabelece um padrão contrário ao que Deus estabeleceu, ele então dá uma abertura para que demônios entrem e estabeleçam um modelo contrário ao de Deus. E lá naquelas terras, aonde aquele povo estava sendo enviado, havia essa prática desses três pecados. Eles eram extremamente idólatras, eles eram extremamente violentos, porque eles derramavam sangue inocente, e eles eram extremamente promíscuos. Quando Josué está indo de encontro à terra, a Bíblia diz que ele encontra no capítulo 2 um anjo, e ele puxa a sua espada e enquadra o anjo e diz assim: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo responde: não. Um não seco. Ele não diz: não, sou do seu lado, não, sou do... Ele só diz: não. Ele diz: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e o Senhor me enviou para desapossar aqueles habitantes. Mas por que Deus ia fazer aquilo? Por que Deus iria tirar o povo daquela terra e dar para o povo de Israel? Na cabeça dos fanáticos religiosos que não entendem o princípio, acham que era porque Deus amava tanto Israel que queria dar. Não é verdade. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Quem encontrou Gênesis capítulo 15, por favor? A primeira vez que Deus, uma das vezes em que Deus promete sobre o destino da terra. Aqui é onde Deus fala mais uma vez com Abraão. Quando Deus manda Abraão sair no capítulo 12, Deus diz: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus não fala que terra é essa. E nesse capítulo específico Deus fala que terra é essa. E no capítulo 15, no versículo de número 16, está escrito da seguinte forma, versículo 15, diz assim: tu, porém, Deus falando com Abraão, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. É um consolo de Deus com Abraão, né? Sabe o que Deus está dizendo para Abraão aqui? Você não vai viver na terra, você vai morrer. E aí tem um outro ensinamento que eu trago dentro disso aqui sobre propósito, promessa, que é muito interessante, onde eu mostro dizendo que a gente canta, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Morre, porque maior que a promessa é o propósito pelo qual Deus faz a promessa. Amém? Obrigado, irmão. Aqui Deus está dizendo para ele assim: você vai morrer, meu filho. Vai morrer, você vai descansar. Mas aí ele diz assim: na quarta geração. Quantas gerações? Por que quarta? Porque dentro do princípio de maldição na Bíblia, a Bíblia diz que quando uma geração pecava, a maldição ia até a quarta geração. Porém a bênção do Senhor até a 10ª. Então Deus, a quarta geração, porém, voltará para cá. Porque a medida, e aí a palavra medida no hebraico é a palavra cálice. Eu não sei se tem alguém que tem alguma versão que tem a palavra cálice. Diz assim: porque o cálice da iniquidade dos amorreus ainda não está cheio. Que cálice é esse que está falando aí? O Salmo 75, por favor. Abre aí. Salmo capítulo 75. Versículo de número 8 diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice. Esse cálice, lá no Apocalipse, você vai descobrir que o nome dele é cálice da ira de Deus. Quando Jesus ora no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim. Que cálice? Esse cálice. Alguém tinha que beber o cálice da ira de Deus. Deus tinha que matar alguém para que o pecado fosse pago. Esse cálice, ele vai se enchendo com pecado. Isso é o que a Bíblia mostra. Aí diz: há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura,
do qual ele dará a beber, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas o quê? O que é que diz aí nas suas fezes? Deus, quando quer falar de algo que ele não gosta, ele fala de algo que a gente tem nojo. É como se estivesse dizendo que esse cálice está cheio de quê? De fezes. É como se o pecado do ser humano para Deus tivesse o cheiro de fezes. Foi o que Jesus teve que beber por nós. Foi isso aqui. Então ele diz assim: olha, esse cálice aí, ele fala para Abraão, não encheu ainda. Só vai encher lá na 4ª geração. O que Deus está dizendo? Eu estou dando aí um tempo de 4 gerações para que ele se arrependa. Porque o juízo de Deus sempre é precedido pela misericórdia. Deus não ama o juízo. Deus ama a misericórdia. A Bíblia diz que ele é o pai da misericórdia. Mas se o homem não se arrepende, o juízo de Deus se estabelece sobre um local. Aí às vezes nós dizemos assim, mas isso foi só lá na lei, né, pastor? Porque na graça a gente não vai ter mais isso, né? Ananias e Safira que o diga. Já estava na graça. Não teve conversa. Mentiu, morreu. Houve o juízo de Deus depois da cruz. Então quando nós começamos a olhar para esses textos, nós vamos descobrir o seguinte, que à medida que as pessoas em uma cidade, em um local, vão cometendo esses pecados que nós falamos, a idolatria, a promiscuidade, o derramamento de sangue inocente. Como é que isso acontece hoje nos nossos dias? A idolatria, todo mundo já sabe o que é idolatria. Mas o derramamento de sangue inocente, como é que ele acontece hoje? De várias formas. Pessoas que são mortas, assassinadas de forma inocente, crianças que são abortadas, esse derramamento de sangue inocente. Tudo isso faz o quê? Contamina a terra. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o sangue tem uma voz. Onde é que está escrito isso? Gênesis, por favor. Capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 4. Quem encontrou? Versículo 10 diz assim, o Senhor: e disse Deus, que fizeste? E aí o que é que Deus diz? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. A voz de quê? A voz do sangue. O sangue tem uma voz. O sangue tem uma identidade. Deus não diz a voz do sangue em qualquer um. Deus diz assim: a voz do sangue do seu irmão, o sangue de Abel. Lá em Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus clama mais alto que o sangue de Abel, trazendo remissão, redenção. Porque o sangue de Abel clama por vingança, o de Jesus clama por perdão. Mas aqui está dizendo que o sangue tem uma voz, e essa voz clama desde onde? Desde a terra. Aí quando você volta um pouquinho em Gênesis capítulo 3, por favor, Gênesis capítulo 3, que Deus está sentenciando o homem. Deus fala algo muito forte com o homem. Versículo de número 18. Perdão, 17. Ao homem disse: porquanto deste os ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. O que aconteceu? Maldita é a terra. Maldita é o quê? O pecado de Adão não atingiu só ele. A terra foi atingida. Maldita é A terra. por tua causa. Em fadiga comerá dela todos os dias, e ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerá das ervas do campo. Eu falei um pouco disso ontem, que antes do pecado não havia espinho. A semente do espinho é o pecado do homem. Então quando o homem peca, a terra é manchada, ela é contaminada. Isso não é percebido a olhos nus, a gente não consegue ver isso assim, com os olhos naturais.
Mas como é que a gente consegue perceber isso de forma inteligente, geográfica e espiritual? Estava conversando com o pastor Arnaldo, ele estava me dizendo que alguns anos atrás Tapetinga era um modelo na agropecuária para o Brasil inteiro. Que a produção passava de 480 mil cabeças de gado e hoje não chega a 150 mil. Itapetinga não é uma região de caatinga, mas foi batizada de sertão por alguns historiadores, porque a terra foi secando. A grande verdade é que a remissão da terra, ela acontece quando os filhos de Deus, e aqui estão eles sentados na minha frente, vocês, se manifestam. Romanos 8,19 diz: a criação anseia ver a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Até porque Deus não pesa o pecado e a justiça como nós. Como é que Deus pesa o pecado e a justiça? Se você tem uma cidade inteira de iniquidade, cheia de pessoas pecadoras, e você tem apenas uma pessoa justa diante do sangue do Cordeiro que está intercedendo, Ezequiel 22:30 diz que se Deus encontrar um, a balança fica equilibrada e o juízo não vem. Porque Deus encontrou alguém para interceder pela terra. E Deus está buscando pessoas. E você faz parte disso. O que é lavrar a terra, pastor? Lavrar a terra é nós nos colocarmos na posição de intercessores. Para quê? Para arrancar os espinhos que foram plantados nessa terra pelo pecado das pessoas que não conhecem o Senhor. Para arrancar as pedras que estão, no sentido espiritual, impedindo que a terra produza o que ela deve produzir. Por quê? Porque as riquezas da terra, elas são nossas. Eu quero incentivar você a assistir um vídeo, você vai encontrar hoje já no YouTube, que é a transformação da cidade de Almolonga. Se você quiser anotar, por favor, e procure no YouTube. Eu vou contar para você só o testemunho para você ficar com vontade de assistir. Almolonga fica na Guatemala. É uma cidade pequena, ela tem aproximadamente 20 mil habitantes. Mas essa cidade passou por um avivamento. Hoje 90% da cidade é crente. Essa cidade não tem bar. O último bar que tem fechou. Não tem delegacia. A delegacia virou um museu. E essa cidade, eles viviam da agricultura. E na cidade inteira, de 20 mil pessoas, eles tinham 4 caminhões que tiravam a colheita para levar. Hoje eles têm quase 400, 100 vezes mais. Todo mundo lá tem o seu caminhãozinho para trabalhar com a terra. E lá em Almolonga, você vai ver isso no vídeo, já está no YouTube esse vídeo. Eu trabalhei nesse projeto durante muito tempo, o projeto Transform World, junto com vários amigos, né? O Alistair Peter, nós trouxemos eles em Conquista, na Igreja Batista Nova Sião. Se eu não me engano, eles estiveram em Tapetinga também, o pessoal do Transform World. Acho que eles vieram aqui, acho que o Alistair Peter não veio, mas o Roosevelt Muriel acho que esteve aqui. O Roosevelt esteve aqui? Então o Roosevelt Muriel, que é um dos coordenadores, que é de Cali, de Medellín, na Colômbia. E nós participamos desse projeto. E lá em Almolonga, os legumes eles têm proporções bíblicas. A Bíblia diz que quando Deus mandou os espias através de Moisés para espiarem a terra, está escrito, e eu creio que está escrito também, que eles trouxeram um cacho de uva que era necessário quantos homens? Você já imaginou o tamanho dessa uva? Você sabe que tem duas formas de ver esse cacho de uva, né? A primeira é dizer, uau, a terra realmente é boa. A outra é dizer, se a uva é grande, o povo que come é maior ainda. Depende da sua fé. Mas a Bíblia diz que eram 2 homens para trazer um cacho de uva. Eu nunca ouvi falar dessa uva. Tenho esperança de comê-la um dia em uma terra redimida. Mas diz que era exageradamente grande. Lá em Almolonga, eles não usam nem fertilizante nem agrotóxico. É o único lugar do mundo que não usa. Os outros lugares são orgânicos, lá eles não usam de jeito nenhum, porque não precisa, não tem praga na terra. E os legumes lá, eles têm proporções bíblicas. Você vai ver no vídeo 2 homens carregando uma abóbora.
e cenouras mais grossas que o braço de um homem. Beterrabas que são pegas assim. Os Estados Unidos, como sempre, gostam de se meter num lugar que não tem nada a ver com eles, né? Foram lá e pegaram da terra de Almolonga, transportaram para uma região dos Estados Unidos para fazer um teste, plantaram e os legumes nasceram normais. Porque o segredo não está na terra, o segredo está no povo que está pisando naquela terra. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, isso é lavrar a terra, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o quê? A terra. Sararei a terra. A terra de Tapetinga está em processo de cura, porque vocês têm orado. Eu creio que Deus vai sarar plenamente essa terra. Quando o juízo de Deus está sobre uma cidade, o juízo de Deus não está sobre essa cidade, amém? Porque existem pessoas orando. Na Bíblia, quando o juízo de Deus se manifestava em um lugar, ele se manifestava de três formas. Ele se manifestava pela espada, pela peste e pela fome. Eram as três formas de Deus trazer juízo. A espada era pela guerra, a peste era alguma doença que acontecia, e a fome era porque a chuva não vinha. Deus retinha a chuva, e a chuva não caindo, não tinha como a terra produzir. Então, quando nós começamos a estudar a palavra, nós descobrimos que muitas vezes a primeira coisa que Deus vai fazer através de nós é redimir o lugar onde nós estamos vivendo. Essas manifestações, elas serão visíveis. Como é que isso vai acontecer? A igreja vai começar a orar, e Deus faz com que os olhos dos empresários se voltem para a cidade. Deus faz com que apareça, eu já vi isso, minério na cidade. Ah, mas aqui não tem, mas as nuvens caminham e dão a chuva onde Deus quer. As riquezas da terra caminham por onde Deus quer que caminhe, porque Deus faz da forma que Ele quer fazer. O grande problema é que quando a terra está contaminada com o pecado, ela começa a vomitar os seus moradores. Onde é que está escrito isso? Levítico, por favor, se você quiser me acompanhar, capítulo 18, falando dessa fase quando Josué chega lá, que Deus está dando a ordem, né, para ele invadir mesmo a terra. Levítico capítulo 18, uma das coisas que me chama muito a atenção em Deus é que Deus, Ele sempre estabelece um padrão para anular uma ação. Deixa eu explicar para você. Antes do povo entrar na terra, Deus deu uma ordem para o povo de Israel. A ordem foi: todo primogênito que nascer em Israel é meu. Por que Deus deu essa ordem? Eu falei dos deuses que operavam naquele lugar: Baal, Acera e Moloque. Então, como é que aqueles demônios agiam naquela terra? A Baal eram oferecidos os primogênitos de toda a criação, de touros, de bodes, de carneiros. O primogênito era de Baal. A Moloque era oferecido o primogênito de todo homem. Então, o primeiro filho que nascia era sacrificado. E a Acera era oferecido a primeira relação sexual. Então, como é que acontecia lá nessa cidade? Por que Deus deu aquela ordem tão severa? Eles tinham adoração a esses três deuses, e as festas aconteciam a cada 3 meses durante o ano. Em cada época uma festa. O melhor dos animais, o primogênito, era oferecido a Baal, era um sacrifício. O primeiro filho era oferecido a Moloque. Então, os historiadores dizem, Flávio José, na história dos Hebreus, diz que eles tinham uma estátua imensa de Moloque. Ela era gigantesca. Ela era acesa 3 dias antes da festa. Quando ela estava incandescente, vermelha como a brasa, eles subiam numa montanha muito alta, porque eles não podiam se aproximar, porque eles queimavam, e eles soltavam as crianças lá de cima. Antes delas chegarem embaixo, o fogo
consumia elas. Só que essas crianças que eram geradas, como elas eram geradas? A Moloque, o sacrifício oferecido era crianças, a Baal era boi, e a Acera, o sacrifício oferecido a Acera era o sexo. Então eles tinham as festas de Acera, que é a mesma deusa que guardava Jezabel lá quando Elias confronta ela. Baal e Acera. Então nessa festa eles tinham relações sexuais coletivas. Eu costumo dizer que era um baile funk daquela época. E os filhos eram gerados ali. Então aqueles filhos, ninguém sabia de quem era. De quem era o pai, quem não era. Eles eram gerados ali. Os filhos nasciam dessa forma, em sacrifícios às deusas. Por isso Deus mandou exterminar todos, porque aquelas pessoas elas não tinham identidade generacional. E Deus é um Deus de gerações. Então ali você vê vários tipos de pecados. E Deus já conhecia todos aqueles tipos de pecados. E Deus dá algumas advertências no capítulo 18 de Levítico aos seus filhos, dizendo o seguinte, versículo 20. Versículo 21, diz assim: não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Aí ele condena a prática da homossexualidade, que era um dos pecados nessa festa promíscua, a Acera, todo tipo de sexo valia. Não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal algum, porque havia também isso durante os cultos. Contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, é confusão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vocês. Porquanto a terra está o quê? A terra está o quê? E eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitou seus moradores. Aí ele diz: vocês porém vão guardar os meus estatutos. E se vocês não fizerem, se vocês chegarem lá, vocês são o meu povo, mas se vocês chegarem lá e vocês fizerem tudo o que eles estão fazendo, eu vou dar a terra a outra pessoa também. Então aqui nós vemos um princípio muito forte que nós chamamos de remissão da terra. A terra de Tapetinga, eu posso afirmar que ela está abençoada. Por que eu posso afirmar? Porque aqui existem filhos de Deus que estão pisando nela. Só que existe uma guerra de altares que são levantados todos os dias. Altares que são levantados sem a gente perceber. Às vezes a gente acha que os altares levantando a Satanás é a macumba que a gente vê na esquina, é a festa de candomblé que tem ali no bairro tal. Também é. Mas existem altares muito piores. Quando é que altares são levantados? Quando o sangue inocente é derramado. Quando a promiscuidade cresce em um lugar e o padrão de Deus é ferido. Quando crianças são abortadas, como estão querendo oficializar na nossa nação. Oficializar o aborto é dizer assim, que Moloque reine sobre nós, porque é ele quem recebe as crianças inocentes que são sacrificadas. Então quando nós começamos a ter esse entendimento de que a nossa responsabilidade é muito maior, nós temos que entender que nós somos intercessores que Deus levantou nessa geração e nesse tempo, para que o juízo não venha e o arrependimento se estabeleça. E vai se estabelecer, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Quando nós começamos a ter esse entendimento, aí vem a segunda ordem que Deus deu para Adão. Deus disse: você vai lavrar, mas você não vai só lavrar, você vai guardar a cidade. Nós somos guardiões da cidade. Amém? Estava conversando com o pastor Arnaldo, ele disse assim: e quando eu estava fazendo o mapeamento, aí o entendimento que eu tive é que esses orixás são os guardiões. Está repreendido, não são guardiões não. Amém. Os guardiões da cidade são os pastores, a igreja é quem guarda a cidade. Eles são falsos, supostos. Os verdadeiros guardiões são os filhos de Deus, onde nós estabelecemos a planta dos nossos pés, plantarmos ali, vai ser levantado um altar de adoração a Deus Todo-Poderoso, e quem vai governar é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós somos chamados para guardar a nossa terra. Por isso nós temos que orar. Mas nós não temos só que orar, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Diga assim para o seu irmão: tome muito cuidado.
com o que você fala sobre Itapetinga. Fala, sabe por quê? Porque a sua boca tem poder de abençoar, tem poder de amaldiçoar. Você é o guardião da cidade, então você não pode ficar falando, essa cidade não vai para frente, essa cidade não cresce, essa cidade não prospera, todo lugar vai para frente, só Itapetinga que não vai, está repreendido. Você tem que chamar a existência. Quando Ezequiel ele chega diante do vale de ossos secos, o Senhor olha para ele e faz uma pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel, que já caminhava com Deus há muito tempo, não responde nem que sim nem que não. Ele diz: Senhor, tu sabes. Se ele disser sim, Deus diz: então faça. Se ele disser não, está duvidando do poder de Deus. Ele diz: tu sabes, tu sabes. Aí Deus então dá uma ordem para ele: então, Ezequiel, abra a sua boca e profetiza. Deus nos ensina ali naquela lição do Vale de Ossos Secos que a restauração começa com palavras, porque Deus começou a criação com palavras. Viu Deus que a terra era sem forma, vazia, e disse Deus: haja. Por isso, como representantes de Deus nessa terra, nós não podemos dizer aquilo que o ímpio diz. Provérbios capítulo 11, versículo 11, por favor, abra a sua Bíblia, eu quero ler esse texto. Provérbios 11, 11. Quem encontrou? Provérbios 11, 11. Diz assim: pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios a cidade é o quê? Derrubada. Está escrito. Então, pela bênção, diga para o seu irmão, sua boca tem que liberar bênção. Sabe por quê? Porque você é bênção. Amém? Você espremer uma laranja, vai sair suco de laranja, não vai sair suco de manga. Como é que você é bênção e está proferindo maldição? Não pode. A boca fala que o coração está cheio, que o seu coração esteja pleno da bênção do Senhor, porque Ele já nos abençoou com todas as formas de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então a minha boca tem que professar bênção. Ah, pastor, mas a crise está no Brasil. Eu falei isso ontem. A crise não vai atingir quem está em Cristo, porque o cavalo preto do Apocalipse, que simboliza a crise financeira, não pode tocar nem no azeite, nem no vinho. Ele não pode tocar nem em Israel, nem na igreja. Nós somos um povo escolhido e em meio à crise nós vamos prosperar. Por quê? Porque a igreja será celeiro em meio à dificuldade para abençoar não somente o espiritual, mas também material. Eu tenho liberado uma palavra profética lá sobre nossos discípulos. Quero passar isso para os pastores aqui, para vocês liberarem sobre os seus discípulos. Eu tenho profetizado sobre eles. Nós vamos sair do estado da provisão e entrar no estado da prosperidade. São duas coisas totalmente diferentes. A provisão você tem para você, na prosperidade você tem para dar. E eu tenho profetizado sobre os meus discípulos. Nós não vamos mais ter provisão, nós vamos ter prosperidade. Provisão é maná, e maná não foi promessa. A promessa foi a terra. O maná era provisório. Imagine uma coisa ruim foi comer maná. Ah não, pastor, eu queria estar lá para comer. Está repreendido. 40 anos comendo a mesma coisa, meu irmão, não tem que aguente não. Imagine aí, você acordou de manhã, bolo de quê? De maná. Meio-dia, almoço especial, tem o que para comer? Convido o vizinho para vir tomar o chá da tarde. É o quê? Dia do meu aniversário, o bolo é de quê? Ah, meu irmão, não tem que aguente não, um negócio desse não. Deus não falou que o maná ia ser a bênção. Deus falou que tinha uma terra que manava leite e mel. Deus vai te tirar dessa estação de maná e vai te colocar na estação de maná. Amém? É sair do estado da provisão e entrar no estado da prosperidade. Eu quero ter para dar. Eu não quero ter para ter. Não quero ter para ter. Eu quero ter para ser bênção e abençoar pessoas. Amém? É o segredo da multiplicação. Então, quando nós começamos a entender isso, nós vamos gerir a terra, pastor. Nós vamos lavrar essa terra. Como é que nós vamos lavar essa terra? Derramando lágrimas, como foi falado aqui pelo pastor na oração que ele fez por mim. Porque eu aprendi pela Bíblia que lágrima é semente. Lágrima é semente. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas vão cegar com júbilo.
Quando esse salmo foi escrito, o povo estava voltando para uma terra destruída. Quando esse salmo foi escrito, o povo estava voltando para uma terra que havia sido assolada por 70 anos. Sabe como é que eles estavam voltando? Não. Eles estavam dizendo assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, de cânticos de alegria. E diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso eles estão alegres. E nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso não tinha feito nada ainda. O lugar que eles estavam voltando estava destruído, as casas, os muros, o templo, mas no coração deles estava a semente da restauração. Que Deus plante no seu coração nessa noite a semente da restauração de Tapetinga, porque essa cidade será transformada para a glória do nome de Jesus. Essa cidade será transformada para que o nome do Senhor seja glorificado. E como é que começa? A gente vai chorando, mas vai dizendo: Deus, nós cremos que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Nós cremos que o Senhor vai abrir portas onde não tem portas, que o Senhor vai romper as portas de bronze, ferrolhos de ferro, e vai dar os tesouro, porque está em suas mãos. Tudo está nas mãos dele. Amém? Então eu quero que você entenda nessa noite que Deus te levantou como instrumento nessa terra. Você é o Adão de Deus nessa terra. Você é a conexão entre Deus e essa terra. Deus te colocou aqui com um propósito. Não importa se você veio de Salvador, se você veio da Argentina, não importa. Se você está aqui, se Deus te colocou aqui, nesse tempo tem um propósito. E Ele quer cumprir esse propósito, amém? E aí o primeiro segredo, né, para a gente terminar: temos que aprender a amar a terra que estamos pisando. Se não amarmos, ela não vai nos responder. Isso é muito forte. Se você não ama o lugar que vive, saia de lá e procure um lugar onde você vai amar, porque a terra responde aquilo que está no nosso coração. Isso é Bíblia. Precisa amar essa terra. Precisa amar. Todas as cidades que eu já morei, todas as vezes que eu entro nelas, ao entrar nelas, eu e minha esposa, nós fazemos: bendita seja tu, tal cidade, nós te abençoamos, tu és a cidade do avivamento, nós amamos essa terra. Porque quando nós fomos para lá, quando Deus nos mandou, houve uma época da nossa vida que nós ficamos 2 anos em uma cidade de 12 mil habitantes. Imagine você que nessa época, o ministério que Deus me deu, ele estava tendo uma abrangência de nações. A gente estava viajando para vários lugares, vários países, ministrando o Evangelho, sendo convidado para vários congressos, fazendo um monte de coisa. Aí Deus me diz assim: vai para tal cidade. 12 mil pessoas, tinha uma operadora só. Você entra numa rua assim, quando sai na outra, sai, acabou a cidade. Meus amigos de ministério que me conheciam: você é maluco, você do ministério, você não pode ir para aquela cidade. Mas se Deus mandou, a gente faz o quê? Obedece. E nós obedecemos. Peguei minha esposa, meus filhos e fomos para lá. Primeiro mês que nós chegamos lá, nós ganhamos o nosso primeiro carro, que era outro carro que a gente tinha. Os móveis da nossa casa, nós compramos todos à vista. E naquele lugar, nós prosperamos poderosamente. A igreja era pequenininha, não tinha condições nem de pagar um salário para mim. Eu pagava coisas na igreja, reformei, fiz um monte de coisa na igreja. Mas durante os 2 anos que nós ficamos ali, nós ensinamos aquele povo a amar aquela terra. E no primeiro dia que nós fomos morar lá, eu e ela, nós tiramos os nossos sandálias e passamos o dia inteiro descalço. E andamos a cidade inteira. Como era pequeno, andamos pouco tempo, né? Mas andamos descalço. Passávamos na rua, as pessoas olhavam para a gente com o pé no chão. Estávamos pisando, porque Deus falou para Josué: todo lugar que você pisar com os seus pés, eu vou te dar. Então nós fomos cumprir a palavra, pisando naquela terra ali, fomos andando ali, dizendo: Senhor, coloca em nosso coração a semente de amor por essa terra, porque o Senhor ama essa terra, o Senhor ama o povo desse lugar. Existe um povo aqui que o Senhor ama. O Senhor não nos trouxe aqui por nossa causa, porque se fosse escolha nossa, o Senhor perguntasse: quer vir? Eu ia dizer: sai fora.
Mas como o Senhor ama, eu quero que esse amor que o Senhor tem por esse povo desse lugar seja derramado no nosso coração. Até hoje, se você chegar lá na cidade e você procurar a igreja, que nós somos pastores, e você disser assim: o pastor Santos me mandou aqui, você tem lugar para dormir, você tem lugar para comer, e você é recebido com muita honra, porque o povo daquela igreja nos ama. Amém. Porque nós deixamos a semente de amor plantada naquela terra. Nós plantamos uma semente de amor. Então você precisa aprender a amar os lugares onde Deus te manda. Deus te mandou aqui para Itapetinga, ame esse lugar, ame essa terra. Ah, pastor, eu perdi o amor. Então você pode fazer, você tem duas opções se perder o amor. Primeiro é pedir para Deus, perguntar para Deus qual é a próxima estação, ou pedir para Deus restaurar o amor, porque Deus continua amando Itapetinga. Os olhos de Deus continuam olhando para essa terra. Deus tem um amor por essa cidade, e você tem que pedir: eu quero esse amor, Senhor, que o Senhor tem, eu quero no meu coração. Eu quero andar por essas ruas, pelos lugares carentes, e não enxergar os lugares carentes. Eu quero enxergar o que Deus vai trazer. Os recursos estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina para onde quer. Nós precisamos crer nisso, na soberania de Deus. E como é que a gente expressa esse amor? Quando a gente ama, a gente fala bem. Ninguém fala mal de quem ama. Não é verdade? Quando a gente ama, a gente fala bem. Então diga ao seu irmão assim: fale bem de Itapetinga. Fala assim: a partir de hoje, se eu pegar você falando mal da minha cidade, eu vou lhe repreender em nome de Jesus. Amém? Ame essa cidade, profetize sobre ela. Ela não é um vale de ossos secos, mas ela poderia ser. Se ela fosse, mesmo sendo um vale de ossos secos, Deus poderia levantar um exército muito poderoso. Ela não é, ela já é muito mais que um vale de ossos secos. Ela é um lugar frutífero, ela é um lugar fértil, ela é um lugar abençoado. E vocês têm que começar a orar e dizer: Senhor, as riquezas da terra voltarão. Senhor, as riquezas da terra se estabelecerão. Os nossos jovens não vão precisar sair para estudar fora. O Senhor vai trazer faculdades para aqui, o Senhor vai trazer universidades para aqui, com todos os cursos necessários, Senhor. O Senhor vai abrir empresas aqui, não vai fechar, vai abrir novas empresas. Você precisa usar a sua boca como instrumento de cura para esse lugar, porque Deus te colocou aqui nessa terra para lavrar esse lugar. Esse lugar só será um deserto se o povo de Deus permitir. O oposto de jardim é deserto. Adão começou no jardim, Jesus começou no deserto, mas Jesus terminou em um jardim. Getsemane, o jardim de Adão era gozo, alegria, prazer. O de Jesus era dor, ser moído. Mas ele foi moído para que o Éden fosse devolvido para nós. Amém. Nosso lugar não é Getsemane, nosso lugar é Éden. Deus vai dar prazer para você nessa terra. Eu não sei o que você está precisando. Ah, pastor, eu preciso de um emprego. Ame a terra, que Deus vai abrir a porta. Ah, pastor, eu preciso disso e aquilo. Ame a terra e ore, porque Deus vai trazer os recursos da terra até você. Vai fazer chegar em você. Nós precisamos disso, amém? Desse amor por essa terra. Eu não moro aqui, mas amo essa cidade. Amém. Eu oro por Itapetinga já há muitos anos. Eu tenho até medo quando eu faço isso, porque todo lugar que eu orei muito assim, depois eu morei. Eu tenho até medo, mas Deus eu amo, eu oro, intercedo, e eu creio que Deus tem um projeto grande com essa cidade, e você faz parte disso, amém? Amém. Guarde isso no seu coração. Essa palavra que nós ministramos hoje foi gravada, eu vou publicar no nosso canal no YouTube, Radicais Sobrenaturais. Multiplique essa palavra para outras pessoas. Vamos ensinar o nosso povo a amar a sua cidade. Eu vou fazer uma pergunta constrangedora para você antes da gente orar pela cidade. Foi uma pergunta que um dia me fizeram, um líder, um dos maiores guerreiros de oração que eu conheço, foi um dos meus líderes desse movimento. E ele me perguntou um dia assim: você ama a cidade que você vive? E eu disse: claro. Ele disse: cante para mim o hino da sua cidade. Cante para mim o hino da sua cidade. Isso é algo preocupante, porque às vezes a gente não sabe nem o hino da cidade. Isso é a ausência de civismo do povo de Deus.
Tem alguém que sabe uns pedacinhos aí. Imagina que o brasileiro sabe mal e cantar o do Brasil, erra mais que tudo. Do time, sabe? Do time? Do time de futebol, sabe? Então isso revela. Eu tinha falado que a Natasha que o hino de Tabitinga é profético. Então, façam isso, gente, no clamor. Comece o clamor nos próximos, pastor, cantando o hino da cidade. Isso é um sinal de amor pela cidade. A gente fala muito dos americanos, né? A gente às vezes até fala mal deles por causa do seu patriotismo. Mas todo americano, e eu tenho muitos amigos americanos, eles amam o seu país. Eles amam a sua cidade. Olha que bênção. O hino foi feito por um filho de Deus. Olha que coisa linda. Então deve ser realmente muito profético. Então os americanos, eles têm um amor tão grande pela sua pátria, que até a ideologia de filme deles é sempre assim. Sempre quem salva o mundo é os americanos. Eu mesmo fico assim chateado, né? Porque eu falo, poxa, só eles que salvam, né? Mas é a forma deles vender o patriotismo deles, né? Os Estados Unidos estão sempre ajudando de alguma forma. Mas esse patriotismo deles fizeram deles uma nação poderosa entre as nações da Terra. É considerada a nação mais poderosa da Terra. Porque eles entendem o valor da educação cívica, que o povo de Deus muitas vezes não tem. Então, existem vários sinais de amor à cidade, vários sinais simples, como por exemplo, conhecer o hino, não jogar lixo na rua, é um sinal de amor à cidade. Coisas que a gente não faz, mas a gente está orando para Deus mudar a cidade, mas Deus tem que começar a mudar a partir de alguém, a partir de nós. Eu fiz um projeto como esse, clamou lá na cidade de São Paulo. Quando eu comecei a falar sobre isso aqui que eu estou falando, sabe o que os pastores fizeram? As praças da cidade estavam abandonadas, porque os prefeitos tinham deixado uma casa. As igrejas se juntaram e eles fizeram uma limpeza na cidade. E eles pintaram as praças. Eles restauraram todas as praças principais. Era uma cidade pequena, com quase 60 mil habitantes, mas eles restauraram todas as praças. O monumento de entrada da cidade estava destruído. A igreja foi lá e restaurou tudo. E o pessoal perguntava: vem cá, vocês estão representando qual partido político? E eles não estão envolvidos com nenhum partido político. Aí foram na prefeitura, todos os pastores. Quando chegaram lá, o prefeito, viu que eles estavam arrumando a cidade, falou: vocês estão precisando de alguma coisa? Não, nós não viemos aqui pedir, nós viemos aqui orar pela sua vida, nós viemos aqui para dar. E nós, como pastores, fizemos uma aliança de nunca entrar aqui para lhe pedir nada. A igreja vai mostrar para a cidade que ela está ativa. E oraram por aquele prefeito. Deus foi honrando. O prefeito do ano seguinte, da eleição seguinte, era um servo de Deus. E a igreja então começou a lucrar naquela cidade a semente que eles plantaram. Aquele homem investiu em escolas, investiu em bairros. Ele fez um trabalho interessante de estruturação da cidade, que era um projeto chamado A Prefeitura em Seu Bairro. Então, uma vez no mês, ele ia em um bairro da cidade, em uma igreja, reunia a comunidade ali e perguntava: o que é que vocês estão precisando? Não dava para corresponder a todos os pedidos, mas ele priorizava o mais urgente. Ele fez isso e aquele homem governou 2 anos, 2 eleições, e o seu sucessor governou, e isso foi se estabelecendo de forma tremenda ali. Sabe por quê? Porque a igreja teve uma ação de iniciativa. A igreja resolveu mostrar amor pela cidade. Então nessa noite eu quero que você entenda que esse lugar é o Éden que Deus te deu. Não deixe ele se tornar um deserto. Como é que eu faço isso, pastor? Lavrando, cultivando e guardando. Vocês são os guardiões dessa terra. Amém? Vamos orar? Quero que traga a bandeira da cidade. Quero convidar todos os pastores aqui, por favor. Vocês são representantes legais, eu sou apenas um convidado. Então é vocês que devem orar por esse lugar, porque Deus colocou vocês especificamente aqui. Eu quero só interceder junto com vocês. Mas eu queria que um de vocês orasse, Pode ser o senhor, pastor. E nós vamos interceder junto com eles, amém?
Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, nesse instante, Amém, Pai. Amém, Pai. Pedir perdão ao Senhor, Pai. Sim, Jesus. A começar de mim, Deus, eu reconheço a falta de amor por essa terra, a falta de comprometimento por essa terra, o desprezo por essa terra. Eu recebo essa palavra, Deus, a parte que eu peguei aqui final, Deus, eu recebo dizendo sim ao Senhor, pedindo gera arrependimento em minha vida. O Senhor nos chamou como profetas para entender tudo aquilo que não está de acordo com o teu querer, ter percepção e profetizar segundo o seu querer. Assim diz o Senhor. Esta é a vontade do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, temos sido omissos, negligentes, temos nos calado quando o Senhor nos mandou falar. Temos sido inertes quando o Senhor nos mandou agir. Temos sido inoperantes e as pedras estão clamando. Verdade, Deus. Nós reafirmamos o que está em João 15: sem ti nada podemos fazer. É verdade, Pai. Não há mudança para essa terra se não vier do céu. Verdade, Senhor. Então nós nessa noite Em nome de pedimos Jesus, um perdão ao Senhor nos perdoa, pelos Pai. nossos erros. Sim, Senhor. De que se queixa os homens, senão dos seus próprios Verdade, pecados? Deus. As queixas que há nessa terra é pelo meu pecado, Meu Deus. pelo pecado da sua igreja, pelo pecado da liderança do Senhor nesta Meu cidade. Deus, meu Eu Deus. peço perdão ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, Pai. coloque em nosso coração, como teu filho Sim, nos ensinou, Senhor. o amor por essa terra. Amém. Que há no seu coração. Amém, Pai. Que nós sejamos, ó Deus, embaixadores do teu Amém, reino, Pai, amém. para tratar os assuntos do Senhor neste reino. Amém, Pai, E amém. para influenciar para melhor este reino. Amém, Nós declaramos como igreja, removida o teu arrependimento, quebra a maldição. Nós declaramos removido toda a maldição que tem operado nessa terra. Em nome de Jesus. Principados, potestades, dominadores, nós colocamos diante do altar do Em Senhor nome de e Jesus. declaramos como Elias que caia fogo do céu e que todo sinal devido seja manifesto. Nós profetizamos mudança, transformação. Amém. E nós sabemos que isso é verdade, porque temos sido confrontados em amor, Amém. para que nós venhamos mudar. E se nós mudamos, Amém. todo o mundo externo ao nosso redor, ele é mudado. É verdade. Nós pedimos, ó Deus, aviva, ó Senhor, esta terra, traga frutos de avivamento, aviva-nos, ó Deus. Deus, como igreja, nós reafirmamos o compromisso da unidade. Amém, amém. Nenhum pastor foi levantado nesta cidade por ti para pleitear bandeira ministerial própria, para construir império próprio. Fomos levantados em unidade, como um time, um exército, Amém. um exército sem rosto, levando o nome do Senhor para o estabelecimento do reino do Senhor nesta cidade. Eu dou essa palavra de comando na posição de autoridade que me colocaste. Eu sei que não estou só. Filhos ungidos do Senhor concordam comigo nessa noite. Nós fomos levantados em unidade para o estabelecimento do reino do Senhor. O reino dividido não subsiste. Por isso nós atendemos ao pedido que o Senhor Jesus fez ao Pai em João 17. Pai, que esses que o Senhor me deu sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, e o mundo saberá que o Senhor nos enviou. Em nome de Jesus, faz-nos um. Nós respondemos, queremos ser um, queremos andar em unidade, em novidade, estabelecendo o teu reino, e declaramos no Salmo 115, não a nós, mas ao Senhor a glória, não a nós, mas ao Senhor a glória, que venha sobre Itapetinga o teu reino, e que seja feita a tua vontade. Tu és Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu e ressuscitou
povo. Tu és o Senhor, o dono, o proprietário, o único e verdadeiro Deus nessa terra. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus e abençoamos a nossa cidade em nome de Jesus, firmada na rocha. Itapetinga é pedra branca. Nós declaramos que Itapetinga é uma pedra firmada no Senhor Jesus, totalmente e exclusivamente dependente do Senhor Jesus. Sem o Senhor nada fazemos, nada podemos, e dependemos totalmente de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Senta um instante aí, nós já estamos terminando. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar servindo os irmãos esses dias aqui. Dizer que é muito bom poder participar dessas guerras junto com os irmãos. Entendemos que o reino de Deus não tem fronteiras e ele avança à medida que nós nos colocamos na posição. Amém? Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesses 3 dias, aqueles que vieram ontem, que vieram hoje, só puderam vir hoje. Que Deus também abençoe grandemente. E nós estamos à disposição para poder servir os irmãos sempre que possível. Continue orando por nós, pelo nosso ministério. Nós hoje temos feito grandes projetos no Brasil e estaremos indo agora em outubro para a República do Congo ministrar para uma grande quantidade de pastores, levando um seminário que o Senhor nos deu, que é muito bom. Eu falei desse seminário ontem, Sexualidade Restaurada por Deus. E essa semana eu vou estar começando a elaborar todo o material em MP3. Em breve você vai poder adquirir o seminário inteiro em MP3, para você poder trabalhar ajudando pessoas com problemas nessa área. Amém? Mas nós precisamos de oração, estamos debaixo de muitos desafios. Hoje uma parte da nossa equipe foi para Castro Alves ministrar lá, a nossa equipe do Radicais, e houve um acidente com um dos carros, né? Um dos carros saiu da pista e estourou 2 pneus, mas graças a Deus não houve danos físicos em ninguém da equipe, né? Só prejuízos materiais, mas isso aí Deus restitui. O nosso lema no Radicais é: ame pessoas e não coisas, porque nós vemos uma geração que ama as coisas e usa as pessoas, e nós fomos chamados para amar pessoas e não coisas. Amém? Então a gente entende que esses ataques vêm, o inimigo ele fica furioso, mas ele não pode nos tocar, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Muito obrigado a todos. Conheci muitos pastores que não conhecia, né? Pastor Pai de Salvador e pastor que está na Igreja da Graça, e os demais irmãos que a gente conheceu. Muito obrigado por todo o carinho a nós prestado, e dizer que nós estamos aí para servir. Amém? Pastor Leonardo, acertei agora? Estava chamando ele de Leandro os dias todos, aí falou: não, é o outro da dupla, né? Aí eu acertei. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Queria que vocês